Este vídeo pode expor informações de qualquer parte do filme. Se ainda não o viste e não queres saber nada sobre ele, já sabes o que tens a fazer. Volta aqui depois de o teres visto. Ou então, se não te importas, caga nisso e deixa de estar. Foste avisado. Para mais informações, consulte o seu médico ou farmacêutico. Ele assombrou gerações do passado. Was it Pennywise? Big white guy, red nose, about 75 feet tall, mouth full of razor sharp teeth. E 27 anos depois, regressa para tirar o sono a uma nova geração e relembrar as anteriores porque é que tinham dificuldade em dormir. Esta cena dos 27 anos vem mesmo a calhar. É difícil que tenha sido intencional, mas foi uma coincidência do caraças. Numa época em que os remakes e reboots estão na moda, porque dão dinheiro até Setúbal, o palhaço dançarino mais sanguinário de sempre está de volta e veio mostrar o quão melhor se consegue fazer uma produção hoje em dia. Pelo menos a nível visual, porque o palhaço parece o Zé da Tasca que comprou um fato para o Halloween. Mas adiante. Baseado numa das obras de Stephen King, sobre as quais ele cheirava 3 linhas antes de escrever. Este filme conta a história de um grupo de crianças que decide enfrentar uma criatura que se transforma consoante os medos de cada vítima, mas usualmente toma a forma de um palhaço horripilante, responsável pelo desaparecimento de centenas de crianças. Bastante plausível, hein? Conheçam então o Losers Club, liderado por Bill Denbrough, ou lá como é que isto se lê, um rapaz gago e corajoso que perdeu o seu irmão e está empenhado em encontrá-lo, ou pelo menos saber o que lhe aconteceu, e que passa o filme todo a relembrar ao grupo que têm de se manter juntos, mas depois, na preparação para e já na luta final, sempre que vê o palhaço, pega na primeira coisa que vê à frente e vai atrás dele sozinho. És um campeão, tu. Um cavalo campeão. Como integrantes do grupo, temos também Stan Uris, um judeu medroso, chocado e revoltado do grupo, que é sempre dos primeiros a desistir quando o assunto seja abordar a criatura de alguma forma, mas que no fim lá ganha coragem. E ao mesmo tempo é o mais cético, que não acredita ou não quer acreditar que aquilo é real. Because it isn't real. None of this is. None of this makes any sense. They're all like bad dreams. Richie Tozier, o caixa de óculos do grupo que acha que é rebelde porque descobriu as asneiras e que tem sempre resposta para tudo e passa a vida a picar os outros e a dizer piadas irónicas, tornando-se o alívio cómico do filme, com momentos bastante hilariantes. Millions of gallons of dairy pee. So, are you serious? Doesn't smell like caca to me, senor. É Edward Casbrack. Estes gajos têm um problema qualquer com os nomes, eu não sei ler isto, mas pronto. Um hipocondríaco e frágil miúdo, super protegido pela mãe, que só queria estar a aproveitar as férias e não a combater um palhaço amaldiçoado, que no fim também ganha coragem para se opor à sua mãe e fazer frente a Pennywise. I don't want to go missing either. Michael Allen, um afro-americano órfão que trabalha com o seu avô como açougueiro e que perdeu os seus pais num incêndio, ficando assim traumatizado, e como é óbvio, os medos dele seriam relacionados com esse incidente. Or maybe it knows what scares us most, and that's what we see. Beverly Marsh, a única rapariga no grupo que, como tal, deixa todos com a cabeça às voltas. Ela possui ainda uma enorme má fama na escola e aparentemente é desejada na cidade toda, até pelo senhor do supermercado e pelo próprio pai. Algo de errado não está certo aqui. A certa altura do filme, quando ela diz que só deu um beijo a um rapaz e que foi muito bom, eu até pensei que ela fosse dizer que tinha sido ao pai, mas felizmente não, isso era estranho demais. E claro, não pode existir um grupo de falhados sem haver um gordinho. Benjamin Anscombe, o gordinho do grupo e uma das vítimas de bullying mais frequente dos Bad Boys. Sem amigos, com um gosto musical duvidoso e um conhecimento histórico imenso sobre as tragédias na cidade, Ben vai ser aceito pela primeira vez por Beverly, passando a possuir uma paixoneta por ela. Como todos os outros, que parecia que ia ser correspondida, mas afinal não. A sério, pensava mesmo que era desta que um gordinho ia ficar com a miúda. Porquê é que os gordinhos nunca ficam com as miúdas? Discriminação. Opostamente, e como principal rival do Losers Club, está o Bowers Club, um grupo de bullies idiotas liderado por Henry Bowers. Um adolescente revoltado e cheio de problemas psicológicos e familiares que tem um gostinho especial em atormentar os outros. Como membros do grupo estão os quantos paus mandados que fazem tudo o que ele quer e só ficam de pé atrás mesmo quando ele perde o controle e começa a tentar matar alguém. E claro que como grupo de bullies também tinham de ter um gordinho, o que me fez lembrar bastante isto. Hã? O que é que acham? Por fim, fiquem a conhecer a criatura com a qual nunca se vão querer cruzar. Mas se isso algum dia acontecer, digam que têm medo da Jennifer Lopez ou assim.
It é uma criatura que desperta de 27 em 27 anos, cuja verdadeira forma é desconhecida e que usualmente gosta de tomar a forma do palhaço dançarino Pennywise. Mas como se isso já não fosse suficientemente mau, It vai tomar a forma dos piores pesadelos das suas vítimas, para fazer crescer o seu medo e depois se alimentar dele e delas. E para além de poder mudar de forma, parece também conseguir entrar na mente das pessoas, levando-as a ter alucinações e influenciando as suas ações. A única forma de o derrotar é mostrando que não se tem medo dele, cessando assim a sua fonte de alimento e deixando-o mais fraco. Dito assim parece fácil, né? Então vai lá tu que eu fico aqui. Preparem-se então para dar um saltinho ao outro de vez em quando e passarem a pensar 2 vezes antes de aceitarem um balão do próximo palhaço que se cruzar com vocês. E como qualquer filme de terror, este transforma toda a gente num monte de burros que faz exatamente o que não se deve fazer. Epá, olha um palhaço monstruoso e assassino na minha cave. Vou dormir. Pode ser que ele não me venha aqui matar. Epá, um palhaço num tampo de esgoto. Vou-lhe esticar a mão. Epá, acabaram de sair litros de sangue do meu lavatório. Vou tomar um banho e dormir e amanhã chamo o pessoal para limpar. What the fuck? Que vocês fujam. Chamem a polícia ou o exorcista ou os amigos, mas não façam estas coisas, faz favor. Se querem durar mais tempo. Não ignorem as cenas que aconteceram para simplesmente ir brincar ou whatever. Enfim, continuando. Num filme tenso e arrepiante, que optou por tentar uma abordagem diferente do usual e consegue ter terror, suspense, comédia, amor e aventura, mas que nem sempre faz as transições de cada uma da melhor maneira. Pois às vezes damos por nós a pensar que estamos a ver os Goonies, outras vezes a pensar que estamos a ver o Conjuring ou um gameplay de Outlast ou assim. E de repente estamos a ver as aventuras de Billy e seus amigos, com uma mudança de ambiente e banda sonora repentina e brusca, que não é o suficiente para estragar o filme de todo, mas deixa uma sensação estranha. E claro que mesmo que os putos andem horas na rua, a ter alucinações e a fazer barulho em todo o lado e ter comportamentos estranhos, não há sinal dos pais deles nos momentos essenciais. Onde restam os pais dos putos? Quer dizer, também não sei se ia adiantar de grande coisa, porque os pais parecem também terem todos um parafusamento, por isso deixem lá. Mas apesar de tudo o que possa ter de bom e de mau, tem uma mensagem super importante a reter, incentivando-nos a lutar contra os medos e a manter-nos juntos dos amigos e de quem nos quer bem, pois juntos somos mais fortes, com a participação de Afinal o que raio és tu? I will find you, and I will kill you. Slurry Tom Sawyer, Kevin Bacon Jr., Pedophiles, Rebelde Way. You only get one shot, do not miss a chance to blow. Já cheira a cocó, estranheza em pessoa. O verão não é para se passar no esgoto, não. Pedro Jorge, estavas a responder tão bem, puto. Para quê? Easter eggs, efeitos especiais meh e cortes de cabelo da moda. Foi o corte da moda? Os Goonies versus palhaços assassinos em O tio McDonald's tinha um tampo de esgoto. Ia, Capítulo 1. Já repararam que este filme podia facilmente mudar de nome para Bate no Pai? É que a certa altura do filme começou tudo a matar, bater e maltratar os pais. Aquela cidade é muito peculiar. Pennywise the Dancing Clown. Boom! Yo! God! The thing goes Escrevam diz, acompanhado da frase que querem que leia no próximo vídeo e se quiserem do estilo de voz que querem que faça ou tente fazer e a vossa frase pode aparecer narrada no próximo vídeo. Eu fico emocionado com os objetos do dia a dia.